Olá pessoal, vamos retomar aqui o nosso estudo da física, tá ok? Então, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre Newton. Então, Newton, ele propôs, foi muito importante, não só na física como também na matemática, e a sua colaboração foi muito importante no estudo, na construção da fundamentação da física, da mecânica clássica, né? Então, ele foi importante não só na física, como também na matemática. E dentro da física, no estudo da mecânica clássica, existem três leis, são a primeira, a segunda e a terceira leis de Newton, que foram empregadas, tá, para o estudo da mecânica, ou seja, a movimentação dos corpos. Então vamos começar a falar sobre a primeira lei de Newton hoje, e nas aulas seguintes daremos continuidade. Então, a primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia, ou seja, o princípio da inércia, ela diz que a inércia é a tendência que todo corpo tem de permanecer em seu estado de repouso, ou seja, permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme. Percebam que aqui está destacado negrito, movimento retilíneo uniforme. Eu quero chamar a atenção para vocês. Normalmente em questões, costuma fazer um jogo aqui, uma pegadinha que pega aquela pessoa que está desatenta. Então, inércia é a tendência que os corpos têm em permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Cuidado que às vezes colocam movimento curvilíneo e uniforme, às vezes colocam movimento retilíneo variado ou coloca movimento acelerado. Cuidado. Repouso ou movimento retilíneo e uniforme. O que significa isso? Movimento em linha reta e constante. A velocidade não varia. A velocidade se mantém a mesma durante todo o percurso. Assim, para o corpo sair de seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, é necessário que uma força atue sobre esse corpo. Então, o corpo ele vai permanecer em repouso, seja parado, ou vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, até que uma força atue sobre ele, seja exercida uma força sobre ele. Se ele está em repouso, uma força exercida sobre ele, fazendo com que ele saia desse estado de repouso e comece a se movimentar. Ou então ele se movimentando em movimento retilíneo uniforme, uma força atua sobre esse corpo, fazendo com que ele pare, ou fazer com que ele acelere. Tá? Então esse é o princípio da inércia. Aqui nós vemos aqui, por exemplo, a soma de vetores das forças for nula, se a soma dos vetores, né, que está relacionada à direção e sentido, as forças que estão atuando sobre um corpo, for nula, ela for igual a zero, isso vai resultar no equilíbrio das partículas. Ou seja, o corpo ele vai permanecer em repouso. Ou se ele estiver em movimento, ele vai retilíneo uniforme, ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. É isso que eu estou querendo dizer nesse tópico aqui. Então, se a soma de todas as forças que estão atuando sobre o corpo, se ela for nula, se ela for igual a zero, o corpo permanece em repouso ou permanece em movimento retilíneo uniforme. Agora, se ela for diferente de zero, essa condição de repouso ou movimento retilíneo uniforme ela vai mudar. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Ou seja, maior será a tendência em permanecer em repouso e movimento retilíneo uniforme. Um exemplo para que vocês entendam bem esse tópico aqui. Imagine você chegando ao mercado, você em duas situações, o carrinho vazio e o carrinho cheio. Em qual dos dois eu tenho uma maior massa? Lembrando que massa está relacionada à quantidade de matéria. Normalmente é utilizado como unidade de medida grama e seus múltiplos submúltiplos, ou seja, grama, quilograma, tonelada, miligrama, decigrama. Então, o carrinho vazio ele tem menos quantidade de matéria, ele tem menor massa. O carrinho cheio ele tem uma maior quantidade de matéria, ele tem maior massa. Em qual dos dois vai ser necessário uma força maior para fazer com que ele saia do seu estado de repouso, ou seja, parado? Me movimentar esse carrinho, eu vou exercer uma maior força para tirar ele da inércia. O carrinho que tiver vazio, menos massa, ou o carrinho que está cheio, com maior massa? Lógico, que é o carrinho que está com maior massa, que está cheio. Tá? Então vou ter que fazer uma força maior para movimentar ele.
Assim como se esse carrinho estivesse numa ladeira se deslocando, eu quisesse parar esse carrinho, ele está em movimento, descendo a ladeira, movimento retilíneo uniforme. E aí eu quero parar esse carrinho. Para mim parar esse carrinho, fazer que ele saia do seu estado de movimento e passe para o estado de repouso, eu tenho que exercer uma força sobre ele. A força que eu vou ter que exercer para tirar ele dessa inércia vai ser maior no carrinho vazio ou cheio? Lógico que é no carrinho cheio, porque ele tem uma maior quantidade de matéria, ele tem uma maior massa. E para exemplificar e nós fecharmos aqui, vamos pegar a situação do coletivo, um ônibus. Imagine você dentro de um ônibus. O ônibus está se deslocando aí na via, na estrada aí a 40 km por hora. Você adotando como referencial uma pessoa fora do ônibus, o ônibus está a 40, você que está dentro do ônibus vai passar por ela a 40 também. A sua velocidade é 40 km também. Se o motorista exercer bruscamente uma força sobre os pedais de freio, vai fazer com que esse ônibus ele mude seu estado, ele saia da sua inércia. Ele estava em movimento retilíneo uniforme 40 km, o motorista freou, ele pisou no pedal, ele parou, exerceu uma força sobre ele. Só que você foi exercida sobre o ônibus, não sobre você. O ônibus parou de 40, ele foi para 0. Agora, você que estava a 40, você continua a 40. Por isso que você, como a imagem aqui de baixo detalha, você é jogado lá na frente. Isso se dá devido à ação da inércia. E nós podemos pegar, se vocês pararem e puxarem aí, tem vários exemplos de situações onde a inércia é aplicada no nosso dia a dia. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? De novo, faça uma leitura de novo atenta a esse material e espero que vocês façam o exercício que eu disponibilizei lá, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.